Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Identificados 23 dos 41 mortos do acidente no interior paulista. O governo argentino espera 1 milhão de pessoas no velório de Diego Maradona na Casa Rosada. E os gols da noite pelo Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. O velório de Diego Maradona vai acontecer nesta quinta-feira na Casa Rosada, sede do governo argentino. E direto de Buenos Aires, o repórter Bruno Éder traz mais informações. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Patrícia. A morte do grande ídolo mexeu com os argentinos. Além de abrir a sede da presidência para o funeral, o governo decretou 3 dias de luto no país. O Boca Juniors chegou a oferecer o estádio do time, La Bombonera, para fazer a despedida do eterno camisa 10. E mesmo com as restrições da pandemia, quase 1 milhão de pessoas são esperadas em frente ao prédio histórico, que fica na região central de Buenos Aires. Para evitar ainda mais aglomeração, o horário do velório não foi informado. Maradona tinha saído do hospital 2 semanas atrás. Ele se recuperava de uma cirurgia para retirar um hematoma no cérebro. Patrícia. Obrigada, Bruno. E agora há pouco, o corpo do Maradona foi levado do hospital onde ele faleceu para uma casa funerária. Estas são imagens do comboio que cruzou Buenos Aires com o corpo. Batedores da polícia fizeram a escolta até a casa funerária, onde o corpo de Maradona vai ser preparado para o velório. E agora outra notícia triste, mas aqui no Brasil. O IML de Avaré identificou mais de 20 das 41 vítimas fatais do acidente entre um caminhão e um ônibus no interior de São Paulo. A Ingrid Gribel está por lá e traz as informações para a gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Patrícia. O trabalho de reconhecimento é feito pelos peritos nesse momento por meio das digitais, por causa da gravidade desse acidente. Uma força-tarefa foi criada com profissionais de todo o estado. Entre as dificuldades, segundo a Defesa Civil, é que nem todos os passageiros estavam com documentos. Entre os 11 sobreviventes, o motorista do ônibus, que já foi ouvido informalmente. Ele está internado num hospital aqui do interior de São Paulo. Para o investigador, ele contou que estava na rodovia, o veículo da frente, também um ônibus, freou de forma brusca. Ele foi então para a pista contrária e bateu de frente num caminhão. O caminhoneiro faleceu e o ajudante está internado. Uma perícia vai detalhar as causas desse acidente. A empresa de ônibus, a Star Fretamento e Locação, atuava de forma clandestina desde outubro do ano passado. 9 passageiros estão internados, todos eram funcionários de uma indústria têxtil, uma fábrica de jeans da cidade de Itaguaí, aqui no interior. Os velórios devem acontecer nesta quinta-feira em ginásios esportivos. Patrícia. Que tragédia, Ingrid. Obrigada pelas informações. E a gente segue para Itaí, onde as vítimas dessa tragédia são veladas. Adriana Garcia, boa noite. Boa noite, Patrícia. Nós estamos aqui no principal ginásio de esportes de Itaí, onde está acontecendo o velório das vítimas deste acidente. Assim que os corpos são liberados na cidade de Avaré, eles são trazidos para cá. O velório não é aberto ao público, só para parentes, que podem participar. A despedida vai ser rápida. Depois de 2 horas de velório, os corpos serão enterrados. A previsão é que na manhã desta quinta-feira, todos já tenham sido sepultados. A polícia agora vai ouvir o motorista do ônibus que sobreviveu e mais 11 pessoas, mais 11 vítimas que também estavam no ônibus e sobreviveram, para chegar aí às conclusões deste acidente. Patrícia. Obrigada, Adriana. E para ajudar no tratamento de pacientes feridos desse acidente aí, o governo de São Paulo fez um apelo para a doação de sangue. E a Giovana Rizardo traz os detalhes para a gente. Giovana, como estão os estoques aí? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Desde o início da pandemia, a doação de sangue tem diminuído no estado de São Paulo. Aqui na Fundação Pro Sangue, o estoque está em apenas 30%. O ideal seria de cerca de 1.700 bolsas no dia, mas nesta quarta-feira está em só
500 bolsas. Os tipos que mais estão faltando é o B positivo, B negativo, O positivo, O negativo e A negativo. Importante lembrar que todos os protocolos de atendimento de segurança estão sendo seguidos, como o uso de álcool gel e também o distanciamento entre os doadores. Inclusive, nesta quarta-feira, os hemocentros de todo o país se uniram para uma campanha de conscientização no Dia Nacional do Doador de Sangue. Patrícia. Fica aí o apelo para ajudar, né, Giovana? Obrigada pelas suas informações e boa noite. Bom, e a farmacêutica Pfizer fez o pedido de registro da vacina contra a Covid-19 na Anvisa. Vamos até Brasília com Matheus Scavazini. Oi, Matheus. Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Esse é o primeiro passo para conseguir a autorização para aplicar a vacina aqui no Brasil. O pedido de registro foi feito já com um novo procedimento criado para agilizar a análise dos medicamentos pela Anvisa, conhecido como submissão continuada. A empresa pode entregar a documentação dos estudos clínicos aos poucos e não mais quando tudo estiver pronto. Os testes da farmacêutica mostram que a vacina é 95% eficaz contra o novo coronavírus. Ainda sobre a vacina, o Procurador-Geral da República enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Augusto Aras defende que, em algumas situações, os estados podem obrigar as pessoas a tomar a vacina, caso o Ministério da Saúde não tome uma atitude. Patrícia. Bom descanso, Matheus. E começou agora há pouco, à meia-noite, um novo toque de recolher em Campo Grande. O William Franco tem as informações para a gente. Boa noite, William. Qual foi o motivo? Oi, Patrícia, boa noite. O motivo é a pandemia. A decisão foi tomada depois do aumento de casos de Covid-19 na cidade, de 200 para 900 casos por dia em menos de 15 dias. O toque de recolher vale entre meia-noite e as 5 horas da manhã. Quem trabalha na madrugada precisa ter uma identificação para comprovar o horário de trabalho e evitar punições ao ser abordado pela Guarda Civil Metropolitana. A decisão será revista daqui a 15 dias. A taxa de ocupação dos leitos já passa de 85% aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Patrícia. Obrigada, William. E no Rio de Janeiro, bombeiros começaram a fiscalização em bares, boates e casas de espetáculo para evitar aglomerações. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes do que vai ser fiscalizado, não é isso, Pedro? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os bombeiros vão monitorar a lotação desses locais entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Tudo para verificar se os limites estabelecidos estão sendo respeitados. Eles também vão monitorar se esses locais estão respeitando as regras de distanciamento social, se oferecem álcool em gel para os clientes e se o uso da máscara está sendo respeitado, algo que não foi visto nos eventos dos últimos dias. Além disso, a partir de agora, estabelecimentos e eventos só podem funcionar com autorização do Corpo de Bombeiros. Quem desrespeitar essas medidas poderá ter a licença cassada. Cientistas descobriram vírus parecidos com o novo coronavírus em morcegos do Camboja e do Japão. E a nossa correspondente em Tóquio tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Silvia. Olá, Patrícia, boa noite. É a primeira vez que parentes do vírus causador da Covid-19 são encontrados fora da China. Os morcegos tinham sido capturados há cerca de 8 anos e eram conservados em laboratório. De acordo com um artigo publicado na revista científica Nature, os estudos com esses vírus podem ajudar a entender melhor a transmissão da doença em seres humanos. Já na China, uma autoridade da área de saúde declarou nesta quarta-feira que o risco de contrair coronavírus pelo consumo de produtos congelados é muito baixo. A declaração pode fazer com que a China seja menos rigorosa na inspeção de produtos importados, inclusive do Brasil. Apontado como um dos possíveis sucessores de Rodrigo Maia no comando da Câmara, o primeiro vice-presidente da Casa, Marcos Pereira, prega o equilíbrio entre os poderes. O presidente do Republicanos participou do JR Entrevista desta quarta e disse que nunca conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre uma eventual filiação à legenda. Vamos ver. Isso é muito especulado pelo fato de existirem 2 filhos do presidente que são filiados ao partido. Então, parece, para a sociedade, para os analistas políticos e até para o meio político,
uma coisa meio que natural. Bom, já que os 2 filhos do presidente são filiados ao partido, então é natural que ele vá para o partido. Mas nós nunca conversamos sobre isso e é importante registrar que, da forma como o presidente colocou em algumas ocasiões nas suas redes sociais, de que para ele ir para um partido ele precisaria ter o comando do partido, pelo menos é isso que está sendo veiculado aí na imprensa, nós teríamos muita dificuldade de recebê-lo, porque nós não podemos abrir mão do partido, da condução e do comando do partido. Eu não vejo os meus colegas, demais deputados federais, os presidentes estaduais que estão sob o nosso comando ao longo desses anos, aceitando uma mudança como essa. Existe a possibilidade ainda de se discutir uma reeleição, tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre? Isso aí depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo dissesse que sim? Se o Supremo disser que sim, a impressão que eu tenho das conversas que eu tenho tido é que o Davi tem maioria para poder ser reeleito. Na Câmara já há bastante divisão sobre esse assunto e aí eu quero crer na palavra do Rodrigo Maia, que tem dito para nós que mesmo que ele tenha o direito, ele não exercerá. O senhor é o candidato preferido de Rodrigo Maia e o senhor vai disputar? Eu não posso dizer se sou o candidato preferido dele, porque ele não disse isso para mim nem para os outros. Mas ele tem conversado com várias pessoas e falando o nome do senhor. Mas eu sou um dos candidatos nesse arco de alianças que nós estamos chamando de Centro Independente. Não é um grupo contra o presidente Bolsonaro, é um grupo a favor da Câmara dos Deputados e a favor da manutenção e fortalecimento da independência do Poder Legislativo. Nós temos ali 6 nomes colocados à mesa, 3 com mais antecedência, com mais tempo. Você pode citar os nomes do senhor? Posso citar o meu nome, o Aguinaldo Ribeiro, o Baleia Rossi, e agora, mais recente, também está sendo colocado na mesa o Bivar, o Luciano Bivar, o Marcelo Ramos e o Elmar Nascimento. Nós tivemos reuniões esta semana e vamos continuar tendo na próxima semana, para que desses 6 nomes a gente possa, entre nós, chegar no consenso de um nome. Como que o senhor vê essa disputa política em torno da vacina da Covid-19, principalmente essa disputa política envolvendo o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro? Eu vejo com muita preocupação. Não deveríamos estar antecipando esse debate político que deve acontecer em 22 e, sobretudo, com um tema de tão sensibilidade que é o tema da vacina para o combate ao coronavírus. Como que vocês viram, vocês parlamentares, o senhor deputado, viu a notícia dos 7 milhões de testes que estão num galpão do governo lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e que não foram utilizados? Testes que, inclusive, o número é maior do que os testes já feitos no país inteiro, que foram 5 milhões de testes. Isso mostra definitivamente incompetência. Não há o que falar. Resume-se essa notícia que chegou a nós e que consternou a todos nós recentemente, resume-se em uma palavra: incompetência. Houve descaso nessa pandemia? Olha, eu diria que houve, no mínimo, falta de atenção com o tema e um descuidado muito grande. Falar em descaso é uma palavra talvez muito forte, aí cada um interprete como achar, mas eu diria que, com certeza, não foi bem gerida a crise sobre o tema. Deputado, o senhor já foi ministro da Indústria e Comércio Exterior e eu não posso deixar de perguntar como é que o senhor vê as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro em relação ao governo chinês e aquela história da espionagem. Eu vejo com muita preocupação, beira a irresponsabilidade, porque nós sabemos que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nesta ordem, os 3 principais: China, Estados Unidos e Argentina. Portanto, fazer uma declaração como essa, no momento em que nós estamos vivendo uma crise econômica causada e agravada, melhor dizendo, pela pandemia, beira a irresponsabilidade com aquilo que é o nosso principal parceiro. Numa queda de braços entre Brasil e China, não tenha dúvida que o maior prejudicado será o Brasil. Portanto, não deveria um deputado federal, especialmente com a proximidade que tem com o presidente do país, fazer declarações como esta. Pesquisa do IBOPE para a Prefeitura de São Paulo mostra vantagem de 11 pontos percentuais de Bruno Covas em relação a Guilherme Boulos. Bruno Covas, do PSDB, tinha 47% no dia 18 de novembro.
e subiu 1 ponto nas intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, estava com 35% na primeira pesquisa e agora tem 37%. Votos brancos ou nulos eram 14% e agora são 12%. Nas duas pesquisas, 4% não souberam ou não quiseram responder. Considerando só os votos válidos, Bruno Covas tinha 58% e agora tem 57%. Já Guilherme Boulos estava com 42% e foi para 43% na pesquisa desta quarta. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. No Rio de Janeiro, a pesquisa do Ibope mostrou uma queda na diferença entre Eduardo Paes e o prefeito Marcelo Crivella. Eduardo Paes, do DEM, tinha 53% no dia 18 de novembro e se manteve estável. Já Marcelo Crivella, do Republicanos, tinha 23% e agora subiu para 28%. Brancos e nulos eram 21% e agora são 16%. Na pesquisa anterior, 2% não sabiam ou não responderam. Nesta quarta, o índice foi para 3%. Nos votos válidos, Eduardo Paes caiu de 69% para 65% e Marcelo Crivella subiu de 31% para 35%. A pesquisa entrevistou 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. A imensa maioria dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais não resiste à tentação de tirar votos do adversário com ataques pessoais e insinuações insultuosas. É um erro. Em vez de recorrer à beligerância, eles deveriam apresentar ideias e propostas que seduzissem os eleitores que no primeiro turno optaram por não votar em ninguém. Os números dizem tudo. Passaram de 34 milhões os brasileiros que optaram pela abstenção. Foi a maior da história. Outros 4 milhões votaram em branco e cerca de 7 milhões anularam o voto. Tudo somado, mais de 45 milhões de cidadãos não se interessaram por qualquer candidato. Ou seja, a cada 3 eleitores, um rejeitou todos os nomes disponíveis. Em São Paulo, por exemplo, os votos somados de Bruno Covas e Guilherme Boulos não chegaram a 2.800.000, quase 300.000 abaixo dos mais de 3.600.000 que ficaram em casa, anularam o voto ou o deixaram em branco. Esse é o universo que a dupla de finalistas deveria ter procurado atrair prioritariamente. O comportamento dos desiludidos deverá decidir o resultado do segundo turno. Veja a seguir os gols brasileiros na Liga dos Campeões da Europa. E pelas oitavas da Libertadores, o Palmeiras venceu bem fora de casa. Agora o futebol, 2 brasileiros foram destaques na Liga dos Campeões da Europa. O dia também foi de relembrar o craque argentino Maradona. Diego Armando Maradona esteve presente em todos os cantos da Europa. Foi assim a homenagem que respeitou 1 minuto de silêncio antes da rodada da Liga dos Campeões. Com a bola rolando, o Real Madrid foi até a Itália e passou pela Inter. Hazard e o brasileiro Rodrigo marcaram os gols da vitória por 2-0. Outro brasileiro que brilhou foi David Neres, do Ajax. Ele marcou o 3º gol do time holandês na vitória por 3-1 sobre o Midtjylland, da Dinamarca.
O Manchester City viajou até a Grécia e derrotou o Olympiacos. Gabriel Jesus tocou na esquerda para Sterling, que ajeitou de calcanhar, e Foden mandou para o gol. Na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e não perdoou. Goleada por 4-0 com direito a gol de bicicleta de Embolo. Também na Alemanha, o Bayern de Munique, atual campeão da Liga, não teve trabalho para fazer 3-1 no Salzburg, da Áustria. E na Libertadores, o jogo entre Inter e Boca Juniors foi adiado por causa da morte de Maradona. Apenas um clube brasileiro entrou em campo nesta quarta. O Palmeiras venceu o Delfim, do Equador. Veja como foi. Na cidade de Manta, Gabriel Menino recebeu na direita e chutou cruzado para fazer 1-0 Palmeiras. Rony, de pênalti, ampliou a vantagem. Zé Rafael recebeu o passe de Rony, driblou a zaga e marcou o terceiro do Palmeiras. O Delfim ainda diminuiu com um gol contra de Ramírez depois da cobrança de escanteio. Final, Delfim do Equador 1, Palmeiras 3. Outros 3 jogos foram disputados pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta. Veja os gols da rodada. Antes do jogo entre Ceará e São Paulo, foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador Maradona, às vítimas da Covid-19 e ao jornalista Fernando Vanucci. No campo, São Paulo abriu o placar com Diego Costa de cabeça. No segundo tempo, Léo Chu recebeu passe na pequena área e deixou tudo igual. Ceará 1, São Paulo também 1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrentou o Botafogo e marcou o primeiro com Savarino. No segundo tempo, Eduardo Sacha fez o segundo. Marcelo Benevenuto diminuiu para o Botafogo, mas não evitou a derrota. Atlético Mineiro 2, Botafogo 1. Em Curitiba, o único gol da partida saiu dos pés de Fábio Santos, cobrando pênalti. Coritiba 0, Corinthians 1. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Boa noite para você.